satisfação é cumprimentar você que nos acompanha todas as semanas. Nós também estamos lá no Facebook, facebook.com/classe de professores. Divulgue isso aos seus amigos, divulgue na sua igreja. Esse ministério é voltado para ajudar professores e alunos da nossa querida Escola Sabatina. Nessa semana estamos estudando sobre a lição número 5, Fé e Antigo Testamento. No capítulo 3 de Gálatas, de 1 a 14, o apóstolo Paulo trabalha numa repreensão ao que ele chama de insensatos gálatas, que estavam se desviando, como já vimos, do verdadeiro evangelho, fascinados por heresias. Ele reforça, então, de que a salvação é pela fé. Reforça a doutrina da justificação. E ele toma um exemplo do Velho Testamento. Quem é esse exemplo? Abraão. Então eu coloquei aqui para facilitar, capítulo 3, lição número 5, três pontos, melhor dizendo, sobre Abraão, de onde ele retira como personagem principal e como modelo de salvação no Velho Testamento. Sempre aquela discussão, não é? Das pessoas dizendo que no Velho Testamento somos salvos pelas obras da lei, ou pela guarda dos mandamentos, pela lei cerimonial, pela lei moral e etc. E no Novo Testamento somos salvos pela graça de Jesus Cristo. Isso não é verdade. Na história que Paulo toma, ele toma justamente um personagem do Velho Testamento chamado Abraão. Então eu coloquei assim, em primeiro lugar, ponto número 1 em algarismo romano. Abraão é um exemplo da justiça imputada de Cristo. Quando você vai para Gálatas 3, verso 6, me acompanhe aí, por favor, na leitura, ele diz assim, é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isto lhe foi imputado por justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ou seja, ele diz que Abraão não foi salvo por suas obras. Abraão não foi salvo porque guardou a lei, mas Abraão foi salvo por causa da graça de Deus. Ele creu e Deus lhe atribuiu justiça. Deus lhe justificou, Deus lhe perdoou, Deus lhe salvou. Ou seja, é a mesma coisa que ele está pregando aos Gálatas e a mesma coisa que nós temos que pregar hoje. A salvação em Jesus Cristo. A palavra imputar vem do latim, não é? E ela quer dizer colocar sobre, creditar ou colocar algo na conta de alguém. Deus lançou sobre Abraão a justiça de Deus, a justiça que salva. Segundo ponto em algarismo romano, Abraão foi um exemplo de obediência. Exemplo não por causa da sua fidelidade, mas por causa da fidelidade de Deus. A resposta de Abraão foi, na verdade, uma resposta àquilo que Deus já havia feito por ele. Assim é o pecador. Nós respondemos a Deus aquilo que ele já fez por nós na cruz do Calvário. Então, no verso 7, por exemplo, ele diz assim, nós lemos agora há pouco, não é? Sabei, pois, que os que da fé é que são filhos de Abraão. Ou seja, aqueles que têm fé é que de fato são do povo de Deus, são filhos de Abraão. Mas isso não é um mérito deles, é um mérito da escolha de Deus. Abraão apenas está respondendo, e essa obediência que ele teve para com Deus foi fruto da sua fé em Deus, e não fruto dos seus próprios esforços, né? O chamado de Abraão ilustra, portanto, a essência do Evangelho, que é a salvação pela fé. A base da aliança de Deus com Abraão estava centralizada nas promessas de Deus a ele, ao seu filho. Chegamos agora, então, à parte final, a parte número 3 da lição número 5, que trata de um assunto que para alguns às vezes confundem. Ela fala de que Abraão é um exemplo daqueles que escaparam da maldição da lei. Se você tomar Gálatas 3, os versos 9 e 10, você vai encontrar a seguinte expressão, ou as seguintes expressões. O verso 9 diz assim, de modo que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Ele fala de bênção. E então no verso 10 ele faz um contraste com os que não recebem a bênção. E ele diz que eles são amaldiçoados. O verso 10 diz assim, todos quantos, pois, são da obra da lei ou das obras da lei, que são os judaizantes, que são aqueles que estavam pregando um falso evangelho aos irmãos Gálatas,
ele diz assim: todos os que são das obras da lei, que querem se salvar pela lei, ou que estão transgredindo a lei, eles estão debaixo da maldição, porque está escrito. E aí ele toma um exemplo lá do livro de Deuteronômio, lá do Velho Testamento, e ele diz assim: maldito, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então, o que ele está fazendo aqui nos versos 9 e 10 é um contraste, e colocando Abraão como um exemplo daquele que se livrou da maldição da lei. O que é a maldição da lei? Quem são os malditos pela lei? São os que a obedecem ou são aqueles que a transgridem? É claro, vai dizer você, são aqueles que transgridem, aqueles que desobedecem. Então, Abraão, que foi justificado pela graça, pela fé, foi liberto da maldição da lei. E nele, todos os seguidores são abençoados. Ou seja, a mesma coisa acontece conosco. A lei, no sentido de mostrar o pecado, ela diz que nós estamos condenados, que nós somos malditos. Mas quando nós olhamos para aquele que morreu no madeiro e que sofreu a maldição do pecado e da lei por nós, que foi Jesus Cristo, nós somos também abençoados com a salvação. Então há um contraste entre bênção e maldição. E a grande pergunta é essa: eu estou sendo abençoado ou amaldiçoado? Se eu quero me salvar pelas obras da lei, ou se eu continuo transgredindo a lei, eu sou amaldiçoado. Porque, claro, a lei mostra o pecado, ela não dá vida, ela não dá salvação, ela não resolve o meu problema. Eu estou perdido, então eu estou sob a maldição da lei. Por outro lado, se eu aceito a Jesus, aquele que morreu para pagar a maldição da lei, para pagar a transgressão, para pagar o pecado, eu sou abençoado, como foi Abraão, que aceitou a salvação pela fé, e isto lhe foi imputado como justiça. Então, para a gente pensar, para a gente concluir agora, eu deixaria com você duas perguntas. Né? A primeira é: alguns têm uma dificuldade enorme, né, de aceitar que a salvação é unicamente pela fé, e que a graça de Deus nos salva por meio de Cristo, a parte de nossas obras. O que será que está por trás dessa hesitação em aceitar essa verdade fundamental? Talvez seja a noção de mérito, talvez seja o desejo do ser humano de querer mostrar as suas próprias obras para ganhar um favor de Deus. Será que é isto? É um assunto para a gente conversar um pouquinho sobre o que está lá dentro de nós, esse desejo de querer se salvar pelas próprias obras, desprezando a graça de Deus, maravilhosa de Deus. Segundo ponto é que nesta lição, Paulo falou muito fortemente, não só nesta lição, mas em todo esse trimestre, nós estamos estudando isso, sobre o erro teológico da salvação pelas obras. Esta é a ênfase dele. Ele quer mostrar que salvação pelas obras não funciona, não dá certo. Ele quer mostrar que querer guardar a lei para se salvar é uma inconsequência, é impossível. Você está sob a maldição da lei, portanto. E então, a pergunta é: qual é a importância da teologia correta, da explicação doutrinária correta? Parece que hoje as pessoas dizem assim: você aceita Jesus e você vem para a igreja e está tudo bem. Será que estudar as doutrinas, estudar a teologia correta tem algum sentido, tem alguma importância para nós? Por que nós devemos nos levantar para explicar, para combater até os erros, se necessário for? É importante ter uma teologia correta, sim ou não? E discuta isso baseado na experiência de Paulo com os Gálatas. Muito obrigado. A gente se encontra aqui nesse canal na semana que vem. Um abraço e até lá.